O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 266. Os discípulos do Batista querem certificar-se que Jesus é o Messias. Testemunha do precursor em investida contra cidades impenitentes. Valtorta descreve a visão do dia 29 de agosto de 1945. Jesus está sozinho com Mateus, que, tendo se ferido em um dos pés, não pôde sair com os outros para ir pregar. Contudo, os doentes e os desejosos de ouvir a boa nova se apinham no terraço e nos espaços livres da horta para ouvi-lo e obterem ajuda. Jesus termina de falar dizendo: tendo nós refletido juntos sobre a grande frase de Salomão, na abundância da justiça está a suma fortaleza. Eu vos exorto a possuir essa abundância, porque ela é a moeda com que se entra no reino dos céus. Permanecei com a minha paz, e Deus esteja convosco. Depois o Senhor se volta para os pobres e os doentes, e em muitos casos eles são uma coisa e outra ao mesmo tempo. E escuta com bondade as suas lamentações, socorre-os com dinheiro, aconselha-os com palavras, cura-os com a imposição das mãos e com a sua palavra. Mateus, ao lado do Senhor, se encarrega de distribuir as moedas. Jesus está ouvindo com atenção uma pobre viúva que lhe conta por entre lágrimas como foi a morte repentina de seu marido, que era carpinteiro, quando ele estava em seu banco de trabalho e acontecida poucos dias antes. Eu saí correndo à procura de ti. Chegando até aqui, então todos os parentes do falecido me acusaram de ser uma mulher sem compostura e dura de coração, e ainda continuam a falar mal de mim. Mas eu vim porque sei que tu ressuscitas os mortos, e sei que se eu pudesse encontrar-te, meu marido teria sido ressuscitado. Mas tu não estavas aqui. Agora ele está no sepulcro há 2 semanas, e eu estou aqui com meus 5 filhos. Os parentes me odeiam e não me ajudam. Eu tenho oliveiras e videiras, são poucas, mas poderiam dar-me um pão para o inverno, se eu pudesse conservá-las até o tempo da colheita. Mas eu não tenho dinheiro, porque o falecido há tempo que não vinha, já não estava muito bem de saúde, e pouco podia trabalhar, e para manter-se comia e bebia até demais. Ele dizia que o vinho lhe fazia bem, quando na verdade o que lhe fez foi mal dobrado, de matá-lo e de levar embora as nossas economias, que já estavam tão magras por causa do pouco trabalho dele. Ele estava para terminar um carro e um cofre, que já tinha montado 2 camas, umas mesas e mesinhas, mas agora ficaram por acabar. E o meu filho homem não tem ainda nem 8 anos. Eu vou perder o dinheiro. Vou ter que vender as ferramentas, a madeira, o carro. E o cofre eu nem posso vender como carro e cofre, porque tendo ficado inacabados, vou precisar vendê-los como lenha para queimar. E o dinheiro que isso der não bastará, porque eu, minha mãe já velha e doente, e meus 5 filhos somos 7 pessoas. Eu vou vender a vinha e as oliveiras. Dize-me, que devo fazer? Eu gostaria de conservar o banco e as ferramentas para o meu filho, que já sabe alguma coisa a respeito de madeira. Gostaria também de conservar a terra para dela viver, e como dotes para as filhas. Jesus estava ouvindo tudo isso, quando uma confusão se arma entre as pessoas e faz que ele perceba que alguma novidade há por ali. Ao virar-se para ver, o que vê são 3 homens que estão procurando abrir caminho por entre a multidão. Jesus se volta de novo para a viúva. Onde é que tu moras? Em Corozaim, perto da entrada que vai para a Fonte Quente. Moro em uma casa baixa entre 2 figueiras. Está bem. Eu vou lá acabar de fazer o carro e o cofre que o seu marido não terminou, e tu os venderás a quem os encomendou. Espera-me amanhã cedo. Mas tu trabalhares para mim? A mulher está sufocada pelo espanto. Eu voltarei a trabalhar no meu ofício para te dar a paz. E enquanto isso estarei dando uma lição de caridade aos de Corozaim, que não têm coração. Oh, sim, sem coração. Se ainda estivesse aqui o velho Isaque, ele não me teria deixado morrer de fome, mas ele voltou ao seio de Abraão. Não chores, vai tranquila.
Aqui tens o que já serve para hoje. Amanhã eu irei. Vai em paz. A mulher se prostra para beijar-lhe a veste e sai dali mais aliviada. Mestre, 3 vezes santo, eu posso te saudar? Pergunta um dos 3 recém-chegados que pararam respeitosamente atrás de Jesus, esperando que ele se despedisse da mulher, e por isso eles ouviram a promessa de Jesus, e este homem que saúda é Manaém. Jesus se volta com um sorriso e diz: Mas a ti, Manaém, então te recordaste de mim? Sempre, mestre, eu tinha pensado em ir a ti, na casa de Lázaro, ou no Horto das Oliveiras, para estar contigo. Mas antes da Páscoa foi preso João Batista. Foi preso por traição e eu temia que, na ausência de Herodes, que veio a Jerusalém pela Páscoa, Herodíades ordenasse a morte do santo. Ela não quis ir às festas de Sião, dizendo-se doente. Doente sim, mas é de ódio e luxúria. Eu fui a Maqueronte para controlar e reter a pérfida mulher, mas que seria capaz de matar com suas próprias mãos. E não o faz por medo de perder o favor de Herodes, que por medo ou convicção defende João, limitando-se a tê-lo prisioneiro. Ora, Herodíades fugiu do calor oprimente de Maqueronte, indo para um castelo de sua propriedade. E eu vim com estes meus amigos e discípulos de João. Eles mandavam para que eu te interrogassem, e eu me uni a eles. A multidão, ouvindo falar de Herodes e compreendendo quem fala, se aproxima curiosa em torno do grupo de Jesus e dos 3. Que desejais perguntar-me? Pergunta Jesus depois de trocar saudações com os 2 austeros personagens. Fala tu, Manaém, que sabes tudo e que és mais amigo, diz um dos 2. Ex-mestre, tu deves tolerar se, por tanto amor aos discípulos, possui alguma dúvida para com aquele que crê antagonista ou suplantor do seu mestre. Assim fazem os teus, assim aqueles de João. É um compreensível ciúme, que demonstra todo o amor dos discípulos para com seu mestre. Eu sou imparcial, e estes que estão comigo podem dizer, porque te conheço, e a João, e vos amo com justiça. Tanto que, por quanto te ame por aquilo que és, preferi fazer o sacrifício de estar perto de João, porque venero a ele também pelo que ele é. Ah, desculpa. Então, quem está falando aqui é o Manaém, tá? Ex-mestre, tu deves tolerar-se, portanto, amor aos discípulos. Tu deves tolerar. Se, por tanto amor, os discípulos de João possuem alguma dúvida para com aquele que crê antagonista ou suplantador de seu mestre. Assim fazem os teus, assim aqueles também de João. E é um compreensível ciúme que demonstra todo o amor dos discípulos para com seus mestres. Eu, Manaém, sou imparcial, e estes que estão comigo podem dizer porque te conheço e conheço João, e vos amo com justiça. Tanto que, por quanto te ame por aquilo que és, preferi dizer o sacrifício de estar perto de João, porque venero a ele também pelo que é, e atualmente porque está mais em perigo do que você. Ora, por este amor no qual sopram com seu ódio os fariseus, esses chegaram a duvidar que tu sejas o Messias. E confessaram João, crendo dar-lhe uma alegria ao dizer: Para nós tu és o Messias, não pode haver outro, mais santo do que tu. Mas João os reprovou, primeiramente chamando-os de blasfemadores, e depois da reprovação, com mais doçura explicou todas as coisas que te indicam como verdadeiro Messias. Enfim, vendo-os ainda não convencidos, tomou 2 deles, estes, e lhes disse: Ide a Jesus e dizei-lhe em meu nome: És tu aquele que deve vir ou devemos esperar por outro? Não mandou os discípulos já pastores, porque eles já creem, e não seria bom mandá-los. Então tomou estes que duvidam, para fazê-los aproximar-se, e para que a tua palavra dissipe deles as dúvidas deles e dos seus semelhantes. Eu os acompanhei para poder te ver. Já disse tudo. Tu agora calma as nossas dúvidas, as dúvidas deles, né? As suas dúvidas. Mas não criais hostis, mestre. As palavras de Manaém o poderiam fazer pensar. Nós conhecemos há anos o Batista e temos visto sempre santo, penitente, inspirado.
Tu não te conhecemos mais que pela palavra dos outros, e tu sabes o que é a palavra dos homens. Cria e destrói fama e louvor no contraste de quem exalta e de quem abate, assim como uma nuvem é formada e desfeita por dois ventos contrários. Sei, sei, leio a vossa alma, e os vossos olhos leem a verdade em tudo o que vos circunda, assim como os vossos ouvidos ouviram o colóquio com a viúva. Isto bastaria para convencer, mas vos digo, observai quem me circunda, que não são ricos e nem alegres, que não são pessoas escandalosas, mas pobres, doentes, honestos, israelitas, que querem conhecer a palavra de Deus, e não outra coisa. Esta mulher e depois aquela menina e aquele velho vieram aqui doentes, e agora estão sãos. Interrogai-os e vos dirão o que eles tinham, e como os curei e como agora estão. Fazei-o, fazei-o. Eu, entretanto, falo com Manaém. E Jesus quer retirar-se. Não, mestre, nós não duvidamos das suas palavras, somente dá-nos uma resposta para levarmos a João, para que ele veja que viemos e para que possa, em base nesta, convencer os nossos companheiros. E de referir isso a João. Digais, os surdos ouvem. Essa menina era surda e muda. Os mudos falam. Aquele homem era mudo desde o nascimento. E os cegos veem. Homem, vem aqui, dize a eles o que tinhas, de Jesus segurando por um braço um dos miraculados. E o homem diz: Eu sou pedreiro e me caiu sobre o rosto um balde de cal viva. Me queimou os olhos. Durante 4 anos eu fiquei nas trevas. O Messias me lavou os olhos secos com sua saliva e eles ficaram mais vivos do que quando eu tinha 20 anos. Que ele seja bendito por isso. Jesus continua. E assim é com os cegos, os surdos e os mudos curados. Os coxos se põem de pé, os estropiados se põem a correr. Ali está aquele velho que antes era encolhido e agora está ereto como uma palmeira do deserto e ágil como uma gazela. Curam-se as mais graves doenças. Tu, mulher, o que é que tinhas? Um mal no seio, por ter dado leite demais a umas bocas vorazes. E o mal que eu tinha no seio ia roendo a minha vida. Agora olhai. E ela entreabre o vestido para mostrar intactas as mamas e acrescenta: Eu era uma chaga só, e o que prova é a minha túnica, ainda molhada pela podridão. Agora eu vou para casa pôr uma roupa limpa e estou forte e feliz. Enquanto que ontem eu estava morrendo, trazida por aqui por alguns que tiveram dó de mim, e me sentia muito infeliz, por causa dos meninos que estavam para ficar sem mãe. Louvor eterno ao Salvador. Estais ouvindo? E podeis interrogar o sinagogo desta cidade a respeito de sua filha. E voltando a Jericó, passai por Naim. Perguntai pelo jovem que foi ressuscitado na presença da cidade inteira, quando ele já estava para ser colocado no sepulcro. Assim podereis referir-vos aos mortos que ressuscitaram. Que muitos leprosos estejam curados, podeis ficar sabendo pela boca dos habitantes de muitos de Israel. Mas se quiserdes ir a Sicaminon, procurai alguns deles entre os discípulos e encontrareis muitos. Dizei, pois, a João que os leprosos ficam limpos. E dizei, pois, o que estás vendo. Aos pobres está sendo anunciada a boa nova, e feliz daquele que não se escandalizar de mim. Dizei isto a João, e dizei-lhe que eu o abençoo com todo o meu amor. Obrigado, mestre. Abençoa-nos também a nós, antes de nossa partida. Vós não podeis partir nestas horas de calor, ficai, então, como meus hóspedes até a tarde. Vivereis por um dia a vida deste mestre, que não é João, mas a quem João ama, porque sabe quem ele é. Vinde para casa, lá está mais fresco, e tomareis uma refeição. Adeus, meus ouvintes, a paz esteja convosco. E tendo despedido o povo, entra na casa com os seus 3 hóspedes. Que coisas foram ditas naquelas horas de forte calor? Eu não sei. O que estou vendo agora é a preparação da partida dos 2 discípulos de João para Jericó. Manaém parece que vai ficar, porque não lhe trouxeram um cavalo, com os 2 jumentos, que estão diante da abertura do muro do pátio.
Os dois enviados por João, depois de muitas inclinações feitas a Jesus e a Manaém, montam a cavalo e viram-se ainda para tornarem a olhar e saudar, até que uma curva do caminho faça que eles desapareçam da vista. Muitos em Cafarnaum se ajuntaram para verem esta partida, porque a notícia da vinda dos discípulos de João e a resposta que Jesus deu a eles já corre pela cidade inteira, e creio que até por outras cidades vizinhas. Vejo pessoas de Betsaida, de Corozaim, que se apresentam aos enviados de João, perguntando por ele e mandando-lhes saudações. Talvez sejam ex-discípulos do Batista e que tenham ficado numa encruzilhada como os de Cafarnaum, comentando os fatos. Jesus, tendo Manaém ao seu lado, está querendo entrar de novo na casa, falando. Mas o povo o rodeia e o aperta, cheio de curiosidade, querendo observá-lo de perto, o irmão do leite de Herodes, e as suas maneiras cheias de distinção para com Jesus e cheio do desejo de falar com o mestre. Aqui também é Jairo, sinagogo, mas graças a Deus aqui não há fariseus. É o próprio Jairo quem diz. Ficará contente, João. Não somente mandaste uma resposta exaustiva, mas também, detendo-os aqui, pudeste ensiná-los e mostrar-lhes um milagre. E que não foi de pouca importância, diz um homem. Eu trouxe de propósito a minha menina aqui hoje, para que todos a vissem. Nunca ela esteve tão bem, e para ela uma alegria vir até o mestre. Vós ouviste, não? A resposta dela? Eu não me lembro do que é a morte, mas eu lembro do que um anjo me chamou, levando-me através de uma luz cada vez mais viva no fim da qual estava Jesus. E como eu vi naquela hora que o meu espírito que estava voltando a mim, daquele modo não o vejo mais agora. Vós e eu vemos agora vemos o homem, mas meu espírito viu a Deus que está encerrado no homem. E como ela ficou boa desde então, ela já era boa, mas agora é um verdadeiro anjo. Ah, para mim, digam os outros o que quiserem, para nós só tu és santo, Jesus. Mas João também é santo, diz um de Betsaida. Sim, mas ele é muito severo. Não é mais severo para com os outros do que para consigo mesmo. Mas não faz milagres e dizem que ele jejua para ficar como um faquir. Seja como for, ele é santo. E o bate-boca vai se espalhando no meio da multidão. Jesus levanta a mão e a estende naquele gesto habitual que ele faz quando pede silêncio e atenção, porque deseja falar. E logo todos fazem silêncio. E diz Jesus: João é santo e um grande santo. Não olheis para o seu modo de agir, nem para o fato de não fazer milagres. Em verdade vos digo, ele é um grande no reino dos céus. Lá aparecerá em toda a sua grandeza. Muitos se queixam de que ele é severo, até parecer um homem rude. Em verdade vos digo, se ele tem trabalhado como um gigante para preparar os caminhos do Senhor, e quem trabalha assim não tem tempo a perder com molezas. Não dizia ele, enquanto ia ao longo do Jordão, aquelas palavras de Isaías com as quais ele e o Messias foram profetizados. Todo vale será aterrado, todo monte será arrasado, os caminhos tortos serão endireitados e os escabrosos serão aplanados. Isso para preparar os caminhos do Senhor e Rei. Mas, em verdade, ele faz mais do que todo Israel para preparar-me o caminho. Ora, quem precisa arrasar montes, aterrar vales, endireitar caminhos ou suavizar as subidas muito íngremes, só pode estar fazendo um trabalho difícil, porque ele era o precursor, e somente o curso de umas poucas luas é o que punha à minha frente. Tudo havia de ser feito, antes que o sol já estivesse no alto, no dia da redenção. O tempo é este. O sol se levanta para brilhar sobre Sião e de lá sobre todo o mundo. João preparou o caminho como devia. Que foste ver no deserto? Algum caniço agitado pelo vento para todas as direções. Mas então, que foste ver? Algum homem vestido com vestes delicadas? Mas os que assim se vestem moram nas casas de reis, envoltos em vestes macias e servidos por meus servos e cortesãos de um pobre homem. Aqui está um deles. Perguntai-lhe se nele não há um desgosto pela vida da corte.
e não há nela profunda admiração pelo penhasco solitário e escabroso, sobre o qual em vão se arremessam os raios e saraivadas, e os ventos loucos lutam para arrancá-lo, enquanto que ele continua sólido, projetando todas as suas partes para o céu, com aquela ponta que apregou a alegria do alto por ser tão vertical, e ponte aguda como uma chama que sobe. Esta rocha, João, assim é que o vê Manaém, porque compreendeu a verdade da vida e da morte, e vê grandeza onde existe, ainda que esteja escondida por baixo de aparências selvagens. E vós que vistes em João, quando fostes a ele, um profeta, eu vos digo, ele é mais do que um profeta. Ele é mais que muitos santos, mais do que os santos, porque é dele que está escrito: Eis que envio diante de vós o meu anjo para preparar o teu caminho diante de ti. Anjos, sim, considerai. Vós sabeis que os anjos são espíritos puros, criados por Deus à sua imagem, à sua semelhança espiritual, enviados para estabelecer uma união entre o homem, que é a perfeição da criatura visível e material, e Deus, que é a perfeição do céu e da terra, criador do reino espiritual e do reino animal. Até no homem mais santo existe sempre a carne e o sangue para pôr um abismo entre ele e Deus. E o abismo se torna mais profundo pelo pecado, que torna pesado até o que há de espiritual no homem. Eis que então Deus cria os anjos, criaturas que atingem o vértice da escada das criaturas, assim como os minerais lhe formam a base. Os minerais, o pó que compõe a terra, os materiais inorgânicos em geral, espelhos terços do pensamento de Deus. Chamas cheias de vontade de trabalhar por amor, prontas para compreender, solícitas para agir, livres em suas vontades como nós, mas de uma vontade totalmente santa que não conhece as rebeliões nem os estímulos do pecado. Isso são os anjos adoradores de Deus, seus mensageiros junto aos homens, nossos protetores. Doadores a nós da luz que os revestes e do fogo, que eles, ao adorarem, concentram em si. João é chamado anjo por sua palavra profética, pois bem, eu vos digo, entre os nascidos de mulher não apareceu nenhum maior do que João Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é filho de Deus, e não filho de mulher. Procurai, pois, todos vós tornar-vos cidadãos do reino. Que estavam perguntando um ao outro. Nós estávamos dizendo que João estará no reino? Como ele estará? Ele, em sua alma, já é do reino. E lá ele estará depois da morte como um dos sóis mais esplêndidos da eterna Jerusalém. E isso pela graça que nele é sem defeito, e por sua própria vontade, porque ele foi e é violento até consigo mesmo, por um fim santo. Do Batista para frente, o reino dos céus é daqueles que sabem conquistá-lo, fazendo força contra o mal, pois são os violentos que o conquistam. Porque agora estão sendo conhecidas as coisas que se hão de fazer. E todos os meios são dados para essa conquista. Já não estamos mais naquele tempo em que quem falava eram somente a lei e os profetas. Esses falaram até João. Agora fala a palavra de Deus e ela não esconde nem o i de tudo o que é preciso saber para essa conquista do reino. Se credes em mim, deveis ver João como Elias que há de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas ao que é que eu irei comparar esta geração? É semelhante àquela de que falam os meninos que, sentados na praça, gritam aos seus companheiros: Nós tocamos música e vós não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. Com efeito, veio João, que não come e não bebe, e esta geração diz: Ele pode fazer assim porque está com o demônio, que o ajuda. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: Aí está um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Assim é que a sabedoria se faz justiça aos seus filhos. Em verdade, eu vos digo que só os pequeninos é que sabem reconhecer a verdadeira verdade, porque eles não há malícia.
porque neles não há malícia. Disseste bem, mestre, diz o cenagogo. Eis aí porque a minha filha, ainda sem malícia, te vê, como nós não conseguimos ver-te. Contudo, esta cidade e as cidades vizinhas estão transbordando, cheias de tua doutrina, da tua sabedoria e bondade, devo confessá-lo. Só sabem proceder com maldade para contigo. Elas não se arrependem nunca, e o bem que tu lhe dás fermenta em ódio contra ti. O que estás dizendo, Jairo? Tu não nos estás caluniando? Nós aqui estamos porque somos fiéis ao Cristo, diz um de Betsaida. Sim, nós, mas quantos somos nós? Somos menos de 100 pessoas, de 3 cidades, que deveriam estar aos pés de Jesus todos. Entre os que estão faltando, eu falo somente dos homens, a metade é inimiga, uma quarta parte é indiferente, e os outros eu quero supor que não tenham podido vir. Não é isso culpa aos olhos de Deus? E deixarão de ser punidos todo esse ódio, essa teimosia do mal? Fala tu, mestre, que sabes e que se te calas é pela tua bondade, e não porque eu não saibais. Tu és magnânimo, e isso é por eles, tomado por ignorância e fraqueza. Fala, pois, e que a tua fala possa sacudir pelo menos os indiferentes, já que os malvados não se convertem, mas se tornam cada vez piores. Sim, isso é uma culpa e será punida, porque o dom de Deus não é nunca para ser desprezado, nem usado para fazer o mal. Ai de ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaida, que fazeis mau uso dos dons de Deus. Se em Tiro ou em Sidom tivessem acontecido os milagres que aconteceram aqui no meio de vocês, há muito tempo vestidos de cilícios e cobertos de cinza já teriam feito penitência e teriam vindo a mim. E por isso eu vos digo que para com Tiro e Sidom será usada maior clemência do que para com vocês, no dia do juízo. E tu, Cafarnaum, crês que só por me terdes hospedado serás exaltado até o céu? Tu descerás até o inferno, Cafarnaum, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que eu te dei, aquela cidade estaria ainda florescente, porque teria crido em mim e se teria convertido. Por isso será usada maior clemência para com Sodoma no juízo final, porque ela não conheceu o Salvador nem sua palavra, e por isso é menor em sua culpa. Mas não será usada para contigo, Cafarnaum, que conheceste o Messias bem, ouviste a palavra dele, mas não te converteste. Contudo, visto que Deus é justo para com os habitantes de Cafarnaum e de Betsaida, que santificaram obedecendo a minha palavra, será usada uma grande misericórdia. Porque não é justo que os justos sejam envolvidos na ruína, junto com os pecadores. E quanto à tua filha, Jairo, quanto à tua, Simão, quanto ao teu menino Zacarias e aos teus netos, Benjamim, eu vos digo que eles, sendo sem malícia, já estão vendo a Deus. E vós estáis vendo como a fé deles é pura, e como é ativa neles, unida a uma sabedoria celeste e aos anseios de caridade que os adultos não sentem. E Jesus, levantando os olhos para o céu, que já vai ficando escuro com o chegar da tarde, exclama: Eu te agradeço, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e doutos e as revelastes aos pequeninos. Assim seja, ó Pai, porque assim te aprove. Tudo foi confiado a mim pelo meu Pai, e ninguém o conhece a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho tiver querido revelar. Eu revelei aos pequenos, aos humildes, aos puros, porque a esses Deus se comunica, e a verdade desce como uma semente sobre os terrenos limpos, e sobre ela o Pai faz chover as suas luzes, para que ela lance raízes e se torne uma planta. E até em verdade o Pai prepara estes espíritos dos pequeninos em seus desejos, a fim de que eles conheçam a verdade, e eu sinta alegria pela fé que eles têm. Fide.